compartilhado com os irmãos nesse dia tem como título Vitória apesar do sofrimento. O texto básico para o estudo de hoje está focado nos 2 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Filipenses. E esse estudo foi escrito com os seguintes objetivos. Primeiro, entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Em segundo, buscar a vitória em meio desse sofrimento. E o texto áureo da lição do estudo de hoje está em Filipenses 2, versículos de 5 a 8, que diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vitória apesar do sofrimento virá quando entregamos todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. O Salmo capítulo 37, versículo 5, nos informa: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Um pastor coreano postou a seguinte experiência vivida por ele. Na sua juventude, ele era um atleta de alto nível, de alto rendimento, praticante de canoagem. E certo dia, descendo a montanha em alta velocidade e dentro de um jato d'água que se projetava numa vala, deparou-se com um grande obstáculo à sua frente, uma grande pedra. E sem qualquer outra alternativa, orou pedindo ajuda do Senhor Deus. E o Senhor ouviu a sua prece, e naquele exato momento despejou um volume de água tão grande que elevou o caiaque a ponto de projetá-lo sob a pedra, fazendo com que ele passasse ileso sobre aquele grande obstáculo. Esse salvamento dramático lhe fez entender perfeitamente o que o salmista quis dizer quando escreveu o Salmo 34, versículo 7. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No Salmo 125, versículo 1, o mesmo salmista registrou: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vitória, apesar do sofrimento. Cristo é o maior incentivo de humildade, autonegação e amor. A grande verdade aqui revelada é justamente aquela que emana, aquela que flui do pensamento do apóstolo, quando se voltou para o evento histórico de Cristo, a fim de ilustrar a doutrina da humilhação do Filho de Deus. O centro da doutrina está na frase: tornou-se a si mesmo, como não tendo reputação alguma, ou melhor, esvaziou-se a si mesmo. Paulo, nessa passagem, ele cita um hino primitivo, possivelmente traduzido do aramaico, substituindo a forma. Cristo, que era a imagem e a glória de Deus. E aqui é clara a afirmação da deidade de Cristo. Note-se nessa passagem que há 3 ideias gradativas: essência, forma e figura.
Essência é existência ou ser. São fundamentais e deve existir de alguma forma que, uma vez adotada, permanece para sempre. Forma é a expressão permanente da existência. Assim como temos a forma de Deus, a forma de um anjo, a forma de um homem, todas essas formas são qualidades inalteradas ao ser ou à existência. A figura, no entanto, é transitória. Em outras palavras, a figura ou aspecto pode mudar, mas a forma permanece. Assim, o nosso Senhor existiu primeiramente na forma de Deus, uma forte afirmação da sua deidade essencial. E na encarnação, aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo. No estudo de hoje, Vitória apesar do sofrimento, Paulo ensina aos cristãos de Filipos, e por que não dizer aos cristãos de todas as épocas, a compreenderem que mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. Vitória apesar do sofrimento é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida para o reino de Deus. Filipenses 1, versículo 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A partir desse versículo, Paulo explica que sua prisão, cujo veredicto poderia ser até a morte, aconteceu com 3 objetivos. Primeiro, o desenvolvimento da salvação dos cristãos de Filipe, fortalecendo a sua convicção, fazendo-os permanecerem na obediência à palavra, até esperar tranquilamente para o grande final, quando Cristo virá de volta a esse mundo para levar a sua igreja, para viver eternamente com ele. Segundo, o desenvolvimento da santificação dos cristãos. A santificação cristã é, por um lado, o resultado da salvação que devemos e que obtivemos de Cristo. Mas, por outro lado, é a continuidade dessa salvação. Por isso, devemos desenvolver a nossa vida sem murmurações e sem contenda, como diz o versículo 14. Terceiro, o encorajamento para desenvolver o nosso serviço. A memória de Paulo na prisão o levou ao passado, onde acompanhou os sacrifícios feitos diariamente no templo, em honra e obediência ao Deus Criador. Mesmo quando nos sentimos limitados, jamais podemos perder o foco da nossa missão como discípulo de Cristo nessa era contemporânea. Vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo no sofrimento não perdemos a nossa intensa expectação. Filipenses 1, 20 diz o seguinte: segundo a minha ardente expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não está preocupado com a sua sorte pessoal, mas regozija-se com a glória que Cristo granjeará. Toda a sua vida, quer dizer, pensamentos, atitudes, etc., está relacionado com Cristo que o conquistara. Por isso ele pôde escrever no capítulo 3, versículo 12, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Portanto, morrer é lucro, não só para o apóstolo, mas também para o avanço da obra do Evangelho. Que ele pudesse ser testemunha desassombrada do Senhor era a esperança do apóstolo, enquanto considerava
dois principais fatores da sua salvação: a intercessão e a graça do Espírito Santo. Qualquer que fosse o veredito legal da corte romana, quer a sua morte ou o prolongamento da sua vida, o seu alvo era glorificar a Cristo, o autor e consumador da sua fé. A atitude de Paulo em relação ao resultado de seu julgamento é de perfeita submissão à vontade de Deus. Portanto, a vida ou a morte de Paulo teria o mesmo resultado: a glorificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus Cristo. Filipenses 2,11 nos informa: Paulo queria que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o principal motivo do sofrimento do apóstolo. Ele poderia sofrer até a morte, mas se essa morte redundasse na glorificação do nome do Senhor Jesus, ele morreria satisfeito. Para enfatizar o senhorio do Senhor Jesus, é impossível e até inadmissível viver no reino de Deus sem admitir o senhorio do Senhor Jesus. Qualquer que seja a interpretação dessa difícil passagem cristológica, pode ser aceita a distinção entre deidade e igualdade com Deus. Não parece dúvida o fato de que o pensamento de Paulo a esse respeito é que igualdade com Deus significa o ato pelo qual exaltou o seu filho a um plano superior e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Desse modo, não só na sua deidade, mas na sua igualdade com Deus, Jesus conquistou o prêmio da soberana vocação, por se haver humilhado a si mesmo, por tornar-se homem e cumprir perfeitamente o plano redentivo da vontade de Deus Pai. Vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Filipenses 2, 17 e 18 diz assim: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e em todos vós, e com todos vós me congratulo. Libação é a possibilidade de seu sangue ser vertido em morte violenta e comparada com a libação do vinho ou perfume despejado nos ritos pagãos de sacrifício. O donativo dos filipenses para Paulo são aqui sacrifício da sua fé. Paulo se destacou como alguém que tinha uma mente submissa a Cristo e, portanto, submissa às pessoas, pois em vez de pensar em si mesmo, pensou nos outros, pensou nos benefícios que os outros teriam. Paulo disse anteriormente, em Atos 20, versículo 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que tinha afirmado antes, agora colocava em prática de um modo muito claro. Estava preso, podia até morrer, porém o mais importante era completar a sua carreira, a sua vida cristã e o ministério recebido do Senhor Jesus para o seu serviço de apostolado e orientador das igrejas de Cristo. Mas Paulo destacou também, porque se dispôs a aceitar
o papel de libação. Mesmo sem adição a essa vida de sacrifício dos filipenses, o apóstolo foi levado a derramar o seu próprio sangue como libação de sacrifício. Diz o versículo 17. Isso porque deve ser considerado motivo de triunfante alegria, tanto para eles como para o próprio apóstolo. Em Neemias 8, versículo 10, nos garante: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Filipenses 2:25 diz o seguinte: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado o vosso mensageiro e o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo, na prisão, na dor, tinha amigos. Sobre Epafrodito, diz que era um irmão, cooperador e companheiro de lutas. Quando temos com quem falar sobre as nossas dores e inquietações e compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. O nome Epafrodito significa amável. E provavelmente esse cooperador era digno do nome, porque era muito amado pelos cristãos de Filipos. Paulo dá a esse colaborador 5 títulos, a saber: primeiro, meu irmão; segundo, companheiro de lutas; terceiro, cooperador; quarto, vosso mensageiro; e quinto, vosso auxiliar nas minhas necessidades. E eu quero concluir respondendo a uma pergunta: o que fazer para viver vitória sobre o sofrimento? Em primeiro lugar, entenda que sofrimento é algo natural na vida humana. Segundo, saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural, com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Terceiro, em qualquer tempo, nunca se esqueça de que Deus cuida de você em toda a sua calamidade. Quarto, e Deus é bem maior do que qualquer sofrimento. E diz, como já citamos no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Que esse estudo, meus irmãos e amigos, possa ajudá-los a entender que o sofrimento momentâneo não é o fim da sua jornada, mas pode ser usado para levar outros a entenderem e a conhecerem toda a verdade contida na mensagem de Jesus e na palavra de Deus. Deus abençoe a todos.